Olá, essa é a série FACEV Cultural do podcast Vozes e Entrelinhas, apresentado pela FACEV. Eu sou a Júlia e antes de começarmos, lembre-se de nos seguir em nossas redes sociais. Nós somos @Fundação FACEV no Instagram e no LinkedIn. O tema do nosso episódio de hoje é o ícone brasileiro. Conheça Tim Maia e a canção Primavera. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Esse é o começo da canção que marcou as baladas dos anos 70. Falando um pouquinho sobre o artista, Tim Maia, nascido como Sebastião Rodrigues Maia, em 28 de setembro de 1942, no Rio de Janeiro. Ele é um dos maiores nomes da música brasileira e é conhecido como um síndico, apelido que foi dado pelo seu amigo Jorge Benjor. E Tim conquistou gerações com seu estilo único, que mistura soul, funk, MPB e samba. Ele foi responsável por introduzir o soul e o funk ao cenário musical brasileiro, criando um legado que transcende fronteiras e gerações. E ali sua voz potente e sua personalidade marcante fizeram dele uma figura inesquecível. Tim Maia ele faleceu em 15 de março de 1998. Ele deixou uma lacuna na música brasileira, mas o seu legado permanece vivo. Primavera, que é a canção que nós escolhemos para o episódio de hoje, e tantas outras canções continuam emocionando e inspirando gerações, reafirmando Tim Maia como um dos maiores artistas do Brasil. Sobre a obra Primavera ou Vai Chuva, é uma das canções mais icônicas de Tim Maia. Ela foi lançada em 1970 no seu álbum de estreia, Tim Maia. E a música é uma balada romântica que fala sobre amor e saudade, com versos cheios de poesia e melancolia. Ela foi escrita por Cassiano e Silvio Rochel, e ela foi interpretada por Tim Maia de forma única, né? Com sua voz carregada de emoção. A canção ela rapidamente se tornou um clássico do MPB, sendo lembrada até hoje como uma das mais belas declarações de amor na história da música brasileira. Se a gente for pensar na origem do título e da metáfora, o uso de primavera simboliza renovação e esperança, enquanto vai chuva evoca para a gente a ideia de superação e de períodos difíceis para alcançar um momento de plenitude, como a chegada da primavera após o inverno rigoroso. Embora ela não tenha sido escrita por Tim Maia, a intensidade com que ele interpretou a música sugere uma identificação pessoal com a mensagem da letra, que é uma característica que contribuiu para o sucesso da canção. E como a gente disse, embora ela não tenha sido escrita por Tim Maia, ela foi apenas interpretada por ele. Cassiano, que é um dos compositores, ele foi parceiro próximo de Tim Maia, teve grande influência no desenvolvimento do soul brasileiro. A música ela acaba refletindo, então, a união das suas visões artísticas. E Primavera se tornou um clássico instantâneo e ela acabou, né, sendo interpretada por diversos artistas ao longo das décadas, consolidando seu status como uma das mais belas canções românticas da MPB. Se a gente for buscar explicações sobre a música, a canção ela combina elementos do soul com toques de MPB, e ela utiliza acordes sofisticados e progressões melódicas que dão um ar nostálgico e envolvente. A letra, a composição, ela fala sobre o ciclo do amor, as mudanças emocionais que ele traz e utiliza metáforas da natureza para transmitir sentimentos de saudade e esperança. E é claro, né, que a voz marcante de Maia, combinada com a entrega emocional intensa, transformou Primavera em uma obra atemporal. A música ela permanece como um marco na carreira de Tim Maia e no cenário da música brasileira, representando o encontro perfeito entre técnica vocal, emoção e poesia. Algumas curiosidades sobre o artista desse episódio, sobre o Tim Maia.
é que na adolescência o Tim ele viajou para os Estados Unidos com o sonho de estudar música lá. E lá ele teve contato direto com o soul e o funk, estilos que influenciaram profundamente sua carreira. E ele acabou deportado por problemas com a imigração, que leva a gente a uma carreira marcante e polêmica, porque além da genialidade musical, o Tim Maia ele era conhecido por seu temperamento forte e por histórias peculiares, como atrasos em shows e exigências excêntricas nos bastidores. E um dos momentos mais inusitados da sua trajetória foi a adesão à cultura racional, que resultou nos álbuns Tim Maia Racional, volumes 1 e 2, que apesar de inicialmente rejeitados, esses discos eles se tornaram cultuados e são considerados obras-primas por muitos fãs. Ele não tinha papas na língua, como nós dissemos, ele teve uma carreira marcante e polêmica. E ele era conhecido por suas tiradas espirituosas. Então, frases como o Brasil é o único país onde cafajeste e elogio, elas ficaram eternizadas. E claro, gente, que sua música ela foi reconhecida internacionalmente, sendo sampleada por artistas de outros países. Existem diversos artigos científicos que exploram a vida e obra de Tim Maia, com enfoques variados, desde sua influência musical até aspectos de sua personalidade e fases artísticas específicas. Então, a gente não poderia deixar de trazer também essa conexão com o mundo acadêmico, né? Por exemplo, tem A Crença do Ídolo, Tim Maia e a Fase Racional, que é um trabalho que analisa o envolvimento do Tim Maia com a cultura racional nos anos 1974 e 75, abordando como essa fase influenciou sua música e sua imagem pública. A pesquisa ali, gente, ela acaba destacando elementos como religião, símbolos e as complexidades emocionais do artista no auge de sua carreira. Esse artigo está disponível no repositório da PUC Goiás. Tem também o Mainstream em Desencanto, que é tensões entre as fases racional de Tim Maia e a indústria cultural, que é um artigo que reflete sobre as tensões entre o experimentalismo da fase racional de Tim Maia e as exigências da indústria fonográfica, né? Então essa análise, ela considera como que essa fase impactou a recepção crítica e comercial da obra de Tim Maia, né? Tem também um terceiro artigo, que é o Samba e o Samba Soul, na produção musical de Tim Maia entre 1972 e 1979. Então, ela pega um período maior para analisar. E esse estudo ele investiga como que o Tim Maia integrou elementos do samba e do samba soul em sua produção musical, explorando o diálogo entre gêneros tipicamente brasileiros e as influências internacionais em sua obra. Por último, nós vamos indicar o Over Again, as repetições na canção de Tim Maia, outro estudo acadêmico que explora as estéticas da canção de Tim Maia, incluindo as estruturas repetitivas em suas composições e como essas características criaram identidade única em sua música. Então, na própria Primavera, a gente vê algumas marcações de repetição. Trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Então, as obras de Tim Maia, elas são marcadas por essa repetição. E esse estudo, Over Again, as repetições na canção de Tim Maia, explora as estruturas, né, conforme foi dito agora. Então, gente, de forma geral, esses trabalhos mostram a riqueza de perspectivas sobre Tim Maia, desde a análise de sua música até aspectos culturais e históricos. E você pode acessá-los em bases acadêmicas ou repositórios, como o da PUC Goiás e outras instituições também. Vai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Vai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Vai chuva. É primavera. Pela FACEV, esse foi o Vozes e Entrelinhas. Produção, apresentação e roteiro, Júlia Pet Souto de Mello. Edição, Matheus Bernardo Vieira. Produção executiva, Fernanda Agostinho da Silva e Caroline Querubim Peixoto.